Ergonomia NR17. Eu sou Sérgio Soledade, da empresa Ponto Seguro Gerenciamento de Risco, e serei o seu instrutor de treinamento nesse curso sobre ergonomia. Seja bem-vindo. Você sabe o que é ergonomia? Já vimos alguns conceitos na aula 1. Agora vamos aprofundar um pouco mais juntos a respeito desse assunto. Conceitos sobre ergonomia. A ergonomia objetiva modificar o sistema de trabalho para adequar às atividades dele existentes as características, habilidades, limitações das pessoas, com vistas ao desempenho eficiente, confortáveis e seguros. Esse é o conceito da ergonomia, ela busca eficiência. Por quê? Porque ela é a ciência dedicada a tornar o trabalho compatível com as capacidades e limitações do homem, coisas que nós temos bastante, né? Então veja bem, para dar conta dessa missão, existem duas frentes dedicadas nessa questão. É a medicina e as questões gerenciais. Então nós temos, por exemplo, na área da medicina, nós vamos chamar isso de ferramentas. São duas ferramentas importantes para adequar o posto de trabalho ao homem. Na ferramenta da medicina nós temos fisiologia, antropometria, biomecânica, cinesiologia e patologia dedicada à adequação dos limites humanos às condições de trabalho. E nas questões gerenciais, nós temos as questões gerenciais que se dedicam às questões da administração, a engenharia e também a psicologia. Então são duas ferramentas importantes para ajudar-nos às questões ergonômicas no mundo do trabalho, no mundo corporativo. Uma boa solução ergonômica. Quando a gente adequa o posto de trabalho ao ser humano, nós vamos ter diminuições das lesões. Então, nós vamos conseguir diminuir lesões. Quem já não sentiu aquelas dores, aquele desconforto por questão de posição estática, por ficar às vezes lateralizado, olhando uma tela de computador, ou uma flexão ou inflexão de punho por conta do mouse do computador, ou uma postura com um desvio por questão de levantamento de carga. Então uma boa solução ergonômica, ela vai diminuir as lesões, vai aumentar a produtividade. Então nós temos diretamente o aumento da produtividade, aumentar a eficiência. Então ela aumenta, uma boa solução ergonômica aumenta a eficiência no trabalho, como também melhora a qualidade no trabalho, e muito. Outra situação, ela faz reduzir o absenteísmo. Então ela reduz o absenteísmo, diminui a rotatividade da mão de obra na empresa.
chamado o turnover. Então uma boa solução ergonômica é a forma de resolver questões que estão sobre todos os ambientes de trabalho. Note bem, todos os técnicos de segurança, profissionais de saúde e segurança do trabalho, como engenheiros e médicos, em todos os levantamentos preliminares de riscos para efeito de elaboração do programa de prevenção de riscos ambientais, eles reconhecem um risco clássico, de forma geral, que é o risco ergonômico, que está em todas as atividades. Isso é notado por todos os profissionais de saúde e segurança do trabalho. Mas uma boa solução ergonômica resolve 100% desse problema. O risco de lesão depende de... Veja bem, para mim ter lesão, eu dependo de algumas variáveis. Para acontecer a lesão, necessariamente eu preciso avaliar a questão da duração. O tempo que o trabalhador está exposto a determinada atividade. Outra variável é a frequência. Ou seja, quantas vezes no ano aquela pessoa está exposta àquela atividade. E a intensidade. Eu tenho que ver o quanto é intenso aquela atividade para o trabalhador. Por exemplo, apertar um botão, empurrar um carrinho, aplicar uma força para levantamento. E também temos o que? A combinação de todos esses fatores. Então, essa combinação está presente em muitos ambientes de trabalho, isso é fato. E o risco da lesão vai depender dessas variáveis, a gente precisa estudar. E nós temos questão, por exemplo, força. A questão da força, que ela está muito presente em algumas atividades, que é necessário o emprego de muita força, de membros superiores, como por exemplo as alavancas superiores do braço, mão, antebraço, e isso acaba, de acordo com a duração, frequência e intensidade, gerando lesão. Outro aspecto importante a ser levado em consideração é a repetitividade. Pensa aí, a questão do profissional que trabalha no check-out, em um supermercado. Como é repetitiva aquela atividade de receber aquele tanto de mercadoria, processar, fazer a cobrança do cliente, empacotar, receber o próximo e sem falar sobre a postura que está lateralizada com relação ao cliente, à compra. Outra situação, pensa na pessoa que faz seleção, por exemplo, de frutas numa linha de produção, ou numa linha de produção, numa esteira, embala alguns tipos de mercadoria. Isso vai criar uma grande repetitividade. Outra questão muito importante a ser considerada é a questão da postura inadequada. Quantas pessoas têm necessidade de realizar trabalho, por exemplo, com a cabeça baixa, no ângulo do pescoço, inclinado para baixo, ou para cima, ou lateralizado. Às vezes, essa postura, ela nem é tão necessária assim, às vezes é uma questão de adequação do posto de trabalho. E uma coisa importante também que a gente nota na questão do risco ergonômico é a questão da posição dos membros. Por exemplo, a pessoa tem necessidade de trabalhar com o membro nessa posição, o membro superior. Isso gera um desgaste, uma fadiga, uma intensidade. Ou com o membro para cima, né, que é o cotovelos para cima dos ombros ou mão acima da cabeça. Outra situação, cotovelos afastados do tronco, necessidade da pessoa trabalhar nessa posição. E tem muitos postos de trabalho que exigem uma posição nesse ângulo. Isso é uma postura inadequada que gera situações de estresse para o músculo.
Outra situação é a questão da mão. Vamos pensar, por exemplo, a extensão da mão. A pessoa trabalhando, vamos pensar num plano, e aí tem a necessidade de ficar com esse ângulo, o braço nesse ângulo e a mão virada na extensão. Ou flexão da mão. Pessoas que trabalham com, por exemplo, revestimento cerâmico ou pintura, trabalho que tem necessidade de fazer flexão e intensidade com a mão invertida. Ou mãos em desvio ulnar, ou seja, a necessidade de fazer um desvio da mão ou um desvio radial, que vai também gerar lesão. Outras questões relacionadas à postura inadequada, que é muito frequente no dia a dia de trabalho, são mãos acima da cabeça ou cotovelo acima dos ombros por mais de 2 horas por dia. Pensa a atividade do eletricista, que precisa fazer um levantamento com a vara de manobra. E aí ele tem necessidade de segurar uma ferramenta em cima da vara de manobra, e essa vara tem um determinado peso, e o ângulo dessa vara com relação ao peso da ponta vai gerar uma carga elevada para efeito de sustentação dos membros superiores e principalmente a coluna vertebral. Outras situações, trabalhar muito longe do ponto de referência onde deve ser realizada a extração, por exemplo, de poda de árvore. Flexão do pescoço ou região lombar, mais que 30 graus, por mais de 2 horas por dia. Pessoas que trabalham, por exemplo, nessa posição, fazendo montagem de móveis, montador de veículos, ou pessoas que têm a necessidade de ficar o tempo inteiro baixando, levantando, como por exemplo, pessoas da área de produção, pessoas de limpeza, fazendo angulação acima de 30 graus o momento inteiro. Isso gera posturas inadequadas. Então nós temos outra situação, trabalhar ajoelhado ou agachado por mais de 2 horas por dia, que é uma posição muito inadequada, pois ela vai refletir sobre o sistema de circulação. Então vamos entender, por exemplo, essa questão de trabalhar agachado. A gente tem possibilidade de mudar essa postura. A gente pode, por exemplo, trabalhar com 3 contatos, né? Então eu estou aqui, trabalho, em vez de trabalhar agachado, 3 contatos eu consigo realizar o trabalho. Joelho, ponta do pé e planta do pé da outra posição do membro inferior. Consigo realizar com postura adequada. Por exemplo, pessoas que trabalham necessariamente em ângulos retraídos com membros inferiores, e ele tem condição de fazer uma adequação. Em vez de trabalhar com membros recolhidos, basta colocar um banquinho, adequar a altura desse posto de trabalho e fazer o trabalho que é necessário fazer a nível inferior, como repor uma mercadoria, fazer uma manutenção num determinado veículo, como uma moto, por exemplo. Ergonomia. Adaptação do trabalho ao homem. Cuidados com a postura. O trabalho é uma atividade fundamental para todas as pessoas. Mas, em alguns casos, as atividades de rotina podem gerar dores e desconfortos ao profissional. Para garantir o bem-estar no ambiente de trabalho e a saúde perfeita para o corpo, existe a ergonomia. A ergonomia estuda a adaptação do trabalho ao homem. Ergo significa trabalho e nomos é regras. Os objetos que ficam sobre a mesa e que são usados com mais frequência, como o teclado e o mouse, devem ficar dentro da área mínima. Essa área mínima é traçada em um raio imaginário de 30 centímetros. Os objetos que são menos usados, como caneta e telefone, podem ficar na área máxima, cujo raio é de 50 centímetros. Os objetos que estão fora dessas duas áreas devem ficar longe do alcance do trabalhador.
o suficiente para ele ter que levantar para pegá-lo. Para evitar a fadiga visual e liberar o espaço da mesa de trabalho, a distância ideal entre o monitor e o profissional é de 50 a 70 centímetros. A tela não deve ser inclinada e a sua margem superior precisa estar na mesma altura da linha dos olhos do trabalhador. E compressão mecânica. A compressão mecânica, a compressão de tecidos moles e nervos em quinas vivas de mesas e ferramentas pode lesionar esses tecidos que nós temos ao longo do nosso corpo. Impactos repetidos. Usar as mãos ou joelhos como martelo mais de 10 vezes por hora, por mais de 2 horas por dia, ou seja, nós temos com isso uma possibilidade de gerar uma lesão gravíssima no membro que está sendo afetado. Por exemplo, pessoa que usa a palma da mão, então usar a mão ou o joelho como martelo, mais que 10 vezes por hora, por mais de 2 horas por dia. Então nós temos o risco de causar uma lesão de impacto sobre determinada região do nosso corpo. Então para isso é necessário entendermos e usarmos os recursos adequados. Por exemplo, existe muito isso, a gente vai na borracharia, você vai ver o mecânico colocar calota, quando depois de montagem, montar a roda do carro, ele pega a calota e ele bate com a mão, né? Por quê? Porque o martelo está longe, o martelo de borracha, e bate com a mão. Isso ele faz com muita frequência, mais de 10 vezes e mais de 2 horas por dia. Isso vai refletir em uma lesão por esforço repetitivo. Então, outra situação, a questão da vibração, muito presente no ambiente profissional, no ambiente de trabalho. A vibração está para algumas máquinas, ferramentas manuais, como martelete, serra circular, lixadeiras e milhadeira 7 polegadas, milhadeira 3 polegadas. Aí nós temos martelo vibrador, temos as compactadoras a gasolina, os compactadores elétricos, enfim. Essas situações, elas podem expressar lesões a nível moderado se tiver uma exposição a ela sem uma proteção por mais de 2 horas por dia. 2 horas, hein? Tem pessoas que usam esse tipo de equipamento por mais de 2 horas. Então pode trazer uma lesão a nível moderado e podendo se tornar uma situação mais grave. Ou seja, ela pode se tornar uma situação a nível alto, ser alto, e ele não pode ficar exposto, por exemplo, numa situação de nível alto, de acordo com a NR15, por mais 30 minutos por dia. Ou seja, onde que eu tenho uma vibração desse tipo? Motosserra é um exemplo clássico. Então, motosserra, algumas máquinas eu tenho uma vibração muito forte, o equipamento vibra demais. A função, por exemplo, do motoqueiro, que é um motoqueiro profissional, em virtude da condição do asfalto, de cidade, muito buraco, então é muita vibração refletida sobre a coluna. E é nível muito alto, então não pode haver uma exposição maior que 30 minutos por dia numa situação dessa. Então, para minimizar os riscos de vibração sobre o corpo humano, o que a gente faz? A pergunta é essa, é a grande pergunta, a pergunta de 1 milhão. Então, como é que a gente minimiza? Usar os equipamentos com o mínimo de vibração possível. Você sabia que os equipamentos têm a especificação de vibração no seu tag de compra? E isso ele tem obrigatoriamente que ele ter feito um ensaio. Equipamento que emite vibração, como motosserra, por exemplo, ele tem que vir no corpo do equipamento, inclusive no seu manual, o nível de vibração que aquele equipamento está propagando para o trabalhador. Outra situação é uma manutenção rigorosa, manutenção contínua, mexendo nos elementos de lubrificação, de transmissão do equipamento. A gente consegue reduzir muito o efeito de vibração sobre
o trabalhador. E manter as mãos aquecidas, isso ajuda muito, é isso aí, aquecimento, não trabalhar com ferramenta com vibração sem fazer um alongamento. O alongamento é tudo, é fundamental para a qualidade de vida do trabalhador. E postura estática, o que é postura estática? A necessidade de você ficar em determinada posição por muito período, ou melhor, por um período muito longo. Isso é chamado de postura estática. Você ficar lateralizado, por exemplo, olhando no monitor, ou mesmo ficar monitorando determinado painel por muito tempo. Isso é a postura estática e ela leva a lesões gravíssimas também. E levantamento e carregamento frequente de peso, como nós vimos na aula 1, essa é uma situação muito frequente no nosso dia a dia e precisa necessariamente de método para fazer esse tipo de trabalho para haver segurança. Ou seja, quando eu for levantar um peso, vamos pensar em carregar, vamos pensar que isso aqui seja um determinado volume, com peso. Então eu tenho a questão do volume ter centro de gravidade, eu tenho peso. Então, primeiramente, manter a carga mais próxima possível do corpo ao transportar. Então, ou seja, eu preciso agarrar essa carga. E se essa carga estiver no chão, eu preciso fazer uma abordagem. Primeiro, chegar até próximo a ela, trazê-la até mim e levantá-la com as forças dos membros inferiores. Pois é onde a gente tem mais força. Jamais transportar carga muito afastado do corpo, porque nós vamos estar criando um momento de alavanca para nossa coluna vertebral e vai trazer lesões gravíssimas. Ou um volume muito grande não deve ser transportado por uma só pessoa. Por exemplo, uma geladeira, uma máquina de lavar, um tanquinho. O problema às vezes não é o peso, é o volume. É uma perda de centro de gravidade. Ele vai pender para determinado momento e vai forçar muito a coluna de quem está fazendo esse processo de trabalho. Então a visão pode ser prejudicada, predispondo a acidentes e há risco de que um movimento brusco cause lesão na musculatura para a coluna vertebral. Ou seja, se eu carrego um volume muito grande, mesmo que ele seja leve, ele está sobre a minha visão, eu não consigo enxergar, eu estou forçando minha coluna, eu posso ter um acidente e posso ter uma lesão. Então eu tenho dois riscos numa só situação. Então eu preciso resolver isso. Qual que é a opção para transporte de carga? Eu posso utilizar, por exemplo, de carrinhos, posso utilizar de meios mecânicos. A gente pode criar um mecanismo para resolver a questão do transporte. Por exemplo, cargas paletadas, estrechadas, com utilização de paleteiras. Sacarias, eu consigo fazer o transporte dela de forma segura, através de meios adequados. E com relação ao levantamento, à postura, é necessário a gente entender que toda carga, ela precisa ser distribuída na nossa coluna vertebral, vértebra sobre vértebra. Então se eu for levantar um carrinho, eu preciso flexionar o meu joelho, pôr as mãos na pega do carrinho e levantar esse peso com a coluna sempre reta. Independe do meio de transporte, eu preciso sempre pensar que eu posso ter um desvio, por exemplo, na coluna, na cartilagem da coluna vertebral e criar uma hernia de disco intervertebral que vai custar muito a sua qualidade de vida, você que age de forma inadequada. Outra situação é com relação a carrinhos. Em vez de puxar carrinho no sentido que eu vou andar de ré, empurre sempre. Essa é a forma correta de trabalhar. E aí veja bem, nós temos a necessidade também de adequação de pós-trabalho como um escritório. Então é importante anotar, perceber que com relação a uma cadeira junto a uma escrivania para utilização de entrada de dados de computador, eu tenho que tomar um determinado cuidado, ou seja, eu não posso apoiar
apoiar na cadeira, ou seja, sentar na ponta da cadeira. Eu tenho que estar totalmente sentado com as costas apoiadas na parte traseira da cadeira, que é o encosto da cadeira. Os joelhos dobrados e pés não apoiados no piso. Isso vai gerar uma fadiga, um problema de circulação e automaticamente uma doença ocupacional no futuro, como trombose ou outras doenças do sistema circulatório. Mesa instável ou inadequada. A mesa precisa estar adequada à altura de cada pessoa. Monitor e teclado lateralizado, ou seja, pessoas deixam o monitor para a esquerda ou para a direita, sendo que ele está numa mesa que pode colocar um monitor na sua frente. Posição inadequada do teclado, ou seja, o teclado está muito reto com relação à mesa, sendo que você pode fazer um apoio, criar um ângulo para que você não tenha um desvio lunar nos punhos. Extensão dos punhos. Essa extensão é em virtude do próprio teclado de entrada de dados. Falta de suporte de documento, ou seja, a desorganização também no posto de trabalho, no escritório principalmente, gera uma série de desconforto e risco também, e que vai causar problemas ergonômicos. Então, vamos pensar no que nós falamos? Analise. Vou mostrar para vocês depois e vocês mesmos vão poder julgar como fazer um trabalho de forma correta com relação à questão da ergonomia. O que é certo, o que é errado. Isso é uma questão de método de trabalho. E vocês vão ver e nós vamos aprender mais sobre isso. E o que você pode fazer para efeito de risco ergonômico? Você pode reconhecer e relatar sintomas, por exemplo, para o pessoal de saúde da sua empresa, segurança do trabalho, envolver-se com a ergonomia, ou seja, ver quais são as melhorias que precisam ser feitas e adequar esse ambiente de trabalho à sua condição para você render mais. O tratamento precoce tem mais chance de cura, ou seja, se você sente alguma coisa, você sabe fazer um tratamento. Medida para evitar lesões. Então, se eu estou trabalhando em atividade estática, fazer pausa, por exemplo, ou muito pesado, ter uma pausa. Fazer um rodízio entre dois profissionais, variar tarefas. Eu só tenho condição, por exemplo, de entre uma tarefa monótona e uma tarefa de outra especificação do meu processo contínuo, vou variar essas tarefas. Preciso sempre pensar na questão de alongamento, gente. É importante, fundamental para uma boa qualidade de vida. E manter hábitos saudáveis. Ou seja, praticar algum tipo de atividade física, caminhada, alongamento, corrida, academia, funcionais, exercícios aeróbicos, vários outros como pilates. Evitar fumar, isso é um problema mundial que causa grandes problemas ergonômicos. Alimentação equilibrada, não exagera na alimentação, isso é fundamental. E evitar o estresse. Embora o ambiente de trabalho seja extremamente estressivo, mas a gente precisa evitar para ter uma qualidade de vida. Então, sempre analisando que tudo isso dentro do quê? De uma duração, frequência, intensidade e outra situação, combinação de todos esses fatores, isso pode nos prejudicar. Então, fica essa dica do nosso treinamento e eu agradeço por participar do nosso treinamento e muito sucesso. Pense sempre, segurança no trabalho, adiante das suas decisões é a melhor escolha. Obrigado, até a próxima aula.